Mano, existem momentos na história que dependem de decisões frágeis, quase aleatórias. Um segundo, uma escolha, um detalhe mínimo e tudo pode mudar. Em Jojo, poucas decisões foram tão impactantes quanto o instante em que Polnareff ergueu a flecha na tentativa de finalmente derrotar o misterioso chefe da Passione. Mas hoje, vamos imaginar uma realidade diferente. Uma realidade onde o destino sorri pro Polnareff. Uma realidade onde Silver Chariot Requiem não escapa do controle, mas sim ele se curva diante do seu verdadeiro mestre. Então, prepare-se para uma história alternativa profunda, cheia de consequências e reviravoltas e novos caminhos. Então, mano, antes de tudo, para entendermos o impacto dessa mudança, precisamos voltar um pouco no tempo. Polnareff, após sobreviver às tragédias do Egito, passa anos investigando a flecha. Ele estava determinado a destruir o homem que o feriu várias vezes. O homem que matou seus aliados, seus amigos e que continua escondido sob identidades falsas, o Diavolo. Mas quando ele finalmente descobre a verdade, não há como fugir. A batalha final se aproxima, mas ele está sozinho, distante de Jotaro, distante de Avidel, distante de todos aqueles que poderiam lhe ajudar. Desesperado, ele faz a única coisa que ainda pode virar o jogo. Ele escolhe despertar o poder final da flecha, e é aí que a história original nos leva ao caos. Mas nessa versão, algo diferente acontece. Na realidade que conhecemos, ao perfurar o Silver Chariot, Polnareff perde sua forma humana e quase perde sua própria identidade. O Requiem assume o controle e a confusão toma conta de Roma. Mas e se, naquele instante crítico, a mente de Polnareff voltasse a ser ainda mais forte? E se a vontade, moldada pela dor, amizade e anos de batalha, não tivesse cedido? Nesse universo alternativo, Polnareff permanece consciente. Ele sente a transformação. Ele sente Silver Chariot queimando em poder puro. Mas, em vez de ser arrastado por ele, Polnareff se torna o epicentro do Requiem. Sua mente não se quebra, ela se expande. Ele não perde o controle, ele ganha o domínio. O nascimento de Silver Chariot Requiem nesta linha temporal não é um acidente, é uma ascensão. E é aqui que compreendemos o tamanho da mudança. Com controle total, Polnareff acessa todas as capacidades de Silver Chariot Requiem, que na linha original ficaram caóticas e restritas. Ele percebe que não ganhou apenas força, mas compreensão. Entre seus novos poderes, ele descobre manipulação da alma, capaz de trocar, mover, selar e até revelar memórias profundas. Proteção absoluta da flecha, nenhuma força física, espiritual ou temporal pode penetrar seu raio de defesa. Domínio sobre o inconsciente humano. Polnareff sente emoções, intenções e medos, como se fossem correntes elétricas ao redor. Uma aura que debilita outros stands, que os força a agir de forma instável, perto do Requiem. E o mais perigoso, controle do estado Requiem, uma forma que desafia regras comuns do universo de Jojo. E mano, Polnareff, ele se torna algo raro, talvez único. Um usuário consciente de um stand Requiem e capaz de manipulá-lo. Até aquele atual momento, né? Porque o Giorno também consegue fazer uma parada parecida assim, ele tem um controle do Requiem dele, né? Agora, no encontro com o grupo de Butcharat, o grupo finalmente chega ao Coliseu. Na história original, eles encontram confusão e caos absoluto, mas aqui a atmosfera seria completamente diferente. O ar é pesado, mais organizado. Não há pessoas com almas trocadas, vagando sem rumo. Tudo está imóvel, silencioso, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Giorno, ele sentiria algo. Trish sente algo. Até o Mista, que raramente presta atenção no ambiente espiritual, sente algo diferente. Então, eles o veem. No meio das sombras do Coliseu, iluminado apenas por rachaduras de luz, Polnareff está lá. Não em uma cadeira de rodas, não enfraquecido, mas em pé com a flecha presa no cinturão e o Silver Chariot Requiem atrás dele, como um guardião celestial. Uma força nos olhos de Polnareff, mas também a serenidade. Ele sorri e diz a frase que muda o destino do grupo. Eu estava esperando por vocês. E então, ele revela tudo. A origem de Diavolo, o poder da flecha e o papel de Giorno nesse confronto final. O clima não é desesperador, é estratégico. Pela primeira vez, eles têm uma vantagem. E mano, isso seria tão bom, cara. Porque o Polnareff é um personagem que sofreu tanto, coitado. Sofreu tanto, seria bom um momento de ascensão assim, sabe? E ele controlando o stand dele e sei lá, mano, sendo o cara mais da hora, tá ligado? Seria muito bom, cara. Eu queria ver isso no Polnareff, mas por algum motivo o Araki ele não gosta do Polnareff. Eu acho que ele não gosta, sinceramente, mano.
mano, o cara virou uma tartaruga. Meu Deus do céu, velho. Mas Diavolo, ele percebe o perigo. Diavolo, observando pelas sombras, percebe algo que nunca viu antes. O medo dele. Ele imediatamente tenta usar o King Crimson para prever e apagar qualquer ameaça. Mas pela primeira vez, o tempo se torna nebuloso. O futuro se torna instável. O Requiem está afetando até a habilidade de previsão do Diavolo. O Diavolo, por conta disso, acaba vendo múltiplos futuros possíveis, todos confusos, todos distorcidos. Ele vê o Diorno com a flecha, vê o Polnareff lutando, vê a si mesmo morrendo de várias maneiras. O chefe da Passione não está apenas preocupado, ele está aterrorizado. Polnareff, ele sente a presença do Diavolo antes mesmo que o chefe possa executar seu plano, e o Requiem age. Polnareff diz calmamente: Chariot, é hora de acabar com isso. É como se obedecesse ao decreto de um rei. Silver Chariot Requiem estende sua aura, o chão treme levemente, uma onda de energia silenciosa percorre Roma e então algo extraordinário acontece. Diavolo perde o controle do seu próprio corpo. A troca de almas, antes selvagem e aleatória, agora é precisa como um misturi. Polnareff isola a alma de Diavolo e a desloca para um corpo aleatório, completamente indefeso. O maior poder do chefe se torna agora irrelevante. King Crimson continua ativo, mas sua alma não está mais sincronizada com o corpo certo. Ele não consegue usar seu stand, não consegue lutar, não consegue fugir, ele não consegue fazer nada. Com o Diavolo neutralizado, Polnareff finalmente se volta para Diorno. Ele segura a flecha, observa o jovem e por um instante, apenas Polnareff enxerga algo que poucos perceberam até então, uma aura semelhante àquela que emanava de Jonathan e Jotaro, uma aura de herói. Polnareff diz: Diorno, esse poder não pertence ao passado, ele pertence a você, e entrega a flecha nas mãos do Diorno. No momento em que Diorno toca a flecha, o Coliseu inteiro começa a vibrar, e numa explosão de luz dourada surge Gold Experience Requiem, dois Requiems lado a lado, uma visão jamais vista, provavelmente jamais repetida. Desesperado, Diavolo tenta recuperar seu corpo, tenta invocar King Crimson, tenta usar cada resto de poder que possui, mas é inútil. Silver Chariot Requiem aprisiona sua alma. Gold Experience apaga o seu destino. Diavolo não morre apenas, ele é arrancado do ciclo de vida, condenado ao tormento eterno, sem descanso, sem controle, sem retorno. Um destino pior que a morte, e ao mesmo tempo, exatamente o que ele tentou evitar. Com a guerra finalizada, a Itália entra em uma nova era. Diorno assume a liderança da Passione, mas dessa vez com estabilidade, com poder e sabedoria. E ao seu lado está Polnareff, não como subordinado, não como fantasma, mas como aliado, mentor e guardião do Requiem. Silver Chariot Requiem permanece presente, mas silencioso, como uma sombra protetora. Juntos, Diorno e Polnareff reconstroem a Passione para ser uma força que protege e não destrói. E sim, nesta linha alternativa, a Itália se torna uma terra guardada não por mafiosos, mas por dois Requiems, um novo começo, um novo mundo. E mano, isso aqui ia ser insano, muito bom. Imagina se tivesse tipo uma linha, sei lá, alternativa ali, tá ligado? Temporal, e tipo tivesse o Requiem. Nossa, isso aqui seria insano, velho. Seria muito bom, mano. Agora sim, o Diavolo não ia ter um pingo de chance, tá ligado? Esses dois Requiems aí ativos, nossa, não ia ter como, não ia ter como. Mas comenta aí, velho. Comenta aí se tu concorda, tá ligado? Se tu concorda aí se seria desse jeito, mas mano, ia ser muito bom. Eu acho que Polnareff merecia ter uma ascensão, tá ligado? Pena que não tem como mais, né? Assim, só já que o Putz, ele reiniciou o universo, seria legal se tivesse uma referência ao Polnareff, né? Dessa vez, sei lá, um personagem inspirado no Polnareff nesse novo mundo que tá agora, né? O mundo ali do Jojo. Se eu não me engano, o Jojo é como se fosse o Diorno, né? É, tipo, em mundos diferentes. Eu acho que é, eu posso estar errado, mas aparentemente sim. Mas seria muito bom, tá? Seria muito bom se isso acontecesse. Mas enfim, velho. Essa foi a história alternativa. O que aconteceria se Polnareff pudesse controlar o poder absoluto do Requiem? Uma mudança pequena no passado e o futuro inteiro reescrito. Mas é isso aí, velho. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, beleza? Vai ter mais vídeos agora, tá? E é isso aí. Eu fiquei um tempinho fora aí, mas é isso, velho. Comenta aí o que tu achou. Valeu, falou, tamo junto. Fui, cara.